Estamos orando com salmos, quarta após quarta, e hoje temos o privilégio de olhar para o Salmo 54, salmo esse que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, tê-lo em mãos, para você poder acompanhar essa nossa reflexão. É um salmo curto, mas muito profundo em conteúdo, demais até, e fala de maneira muito especial ao nosso coração. O Salmo 54 nos convoca a termos coragem. E coragem por quê? Porque Deus sempre nos protege do mal, dos maus e das más circunstâncias em nossa volta. Se você está acompanhando a série a respeito dos Salmos, você já sabe que os maus sempre se darão mal, pois é contra eles mesmos que eles aplicam e praticam a maldade, enquanto estão fazendo-a contra as outras pessoas, que Deus chama de justos ou inocentes. E ninguém deve duvidar, nem eu, nem vocês, que Deus sempre recompensa aqueles que lhes são fiéis, aqueles que lhe servem, aqueles que o amam. E a mesma verdade também serve para dizer que Deus condena os maus. Ele abençoa, ele protege, ele cuida e ele recompensa os seus filhos. Ao mesmo tempo, os maus acabam pagando o preço da sua maldade, aqueles que escolhem viver uma vida distante de Deus. E a mensagem do Salmo 54 especifica que tipo de mal a gente está falando, que tipo de pessoas más ele está mencionando. São aqueles que cometem os pecados da língua, que caluniam, que difamam, que ameaçam ou que fazem algum tipo de traição contra o próximo. E é legal você lembrar disso, antes mesmo de entrarmos no Salmo, que a língua humana tem um poder incrível. Ela tem o poder de levantar e tem o poder de derrubar. Ela tem o poder de trazer vida e ela tem o poder de decretar a morte. Ela tem o poder de abençoar, como ela tem também o poder de amaldiçoar. Tem o poder de somar, de agregar, mas tem o poder também de dividir, poder de atrapalhar, poder de somar. A mesma língua tem todos esses poderes. Os zifeus, e guardem esse nome, uma das tribos que pertencia ali ao povo de Israel, ficava ali circunvizinha, serão protagonistas desta história do Salmo 54. A respeito da língua, e fazendo uma pesquisa rápida, o pastor Luciano Peterlevitz, querido pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Sumaré, ele tem um site pessoal em que ele escreveu em curtas palavras qual é o poder da língua. Eu quero ler para você alguns trechinhos do que ele fala nesse escrito. Ele diz assim: alguém já disse que o esporte preferido do brasileiro não é o futebol, mas o fofocol. Como gostamos de falar sobre os outros e contra os outros. Infelizmente, em nossas igrejas, existem mexericos, maledicências e palavras levianas, mas de acordo com a palavra de Deus, quando nos convertemos ao Senhor, nossos corações foram transformados e, consequentemente, nossas bocas também. Recebemos a graça de Deus e agora, por nossas palavras, transmitimos graça aos que ouvem. Entretanto, muitos parecem que converteram o coração, mas não converteram a língua. E comentando o trecho lá de Tiago, nessa carta tão fantástica, ele comenta 3 coisas da língua. O primeiro, o poder controlador que a língua tem. E nós sabemos que isso é fato, porque a palavra de Deus, ela não esconde essa verdade. Tanto que Tiago vai dizer que aquele que não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o corpo inteiro. E ali no texto de Tiago ele faz uma comparação da língua, comentando a respeito dos cavalos e dos navios. Os cavalos são muito mais fortes do que os homens, mas um homem fraco consegue controlar um cavalo forte, basta ter um freio na boca daquele animal, e ele faz o que ele quer com esse animal. Os navios são muito maiores que uma pessoa, gigantescos,
porém os navios são controlados por um único timoneiro que consegue fazer esse controle por meio do leme daquela grande embarcação. Aí Tiago diz, né? Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas ela se gaba de grandes coisas. E ele vai dizer: a língua não somente controla o nosso corpo, como também demonstra se o nosso corpo está bem. Isso porque a saúde do corpo começa pela língua. Ela tem um poder controlador, mas ela tem um poder destruidor, e é o mesmo poder destruidor que veremos aqui no Salmo 54. E aqui o pastor Luciano, ele faz um comentário bem interessante, quando ele cita o versículo 6, a língua é como um fogo, pois ela está entre os membros do nosso corpo e põe em chamas o curso da nossa existência. Ou seja, a língua incendeia famílias, trabalho, igreja, enfim, mete fogo em tudo. E Bruce Waltke, que ele disse algo bem interessante, ele falou assim: a língua do tolo, ela é comprida o bastante para cortar-lhe a própria garganta. Ou como dizemos nos quartéis, a língua do tolo é o chicote das suas nádegas. E é fato que é isso que acontece com aqueles que usam mal a língua. E ele termina dizendo do poder amaldiçoador e abençoador. Como pode uma língua ter duplicidade de funções? Tiago vai dizer que da mesma fonte não pode jorrar água boa e água salgada, da mesma fonte não pode vir coisa boa, não pode vir água limpa e não pode vir esgoto, ou uma coisa ou outra, que habita dentro do coração das pessoas. E ele vai dizer, o pastor Luciano, o mundo está sedento, e que tipo de água tem jorrado da nossa boca? Água doce ou amarga? Água doce que tem poder de curar feridas, ou água salgada que tem o poder de aumentar as dores e o sofrimento? O que tem saído das nossas bocas? E ele termina dizendo assim: tudo que falamos deve ser em nome de Jesus. Fofocamos em nome de Jesus? Caluniamos em nome de Jesus? Amaldiçoamos em nome de Jesus? Não, claro que não. Quando falamos em nome de Jesus, abençoamos e edificamos, que assim seja o nosso falar. Quem passava por problemas com a língua dos outros era Davi, o autor do Salmo 54, mas nesse momento que ele faz esse salmo, que ele escreve, ele não era ainda rei de Israel. Ele estava em processo e fugindo de Saul para tudo quanto é lado. O cenário era um cenário terrível, o mesmo cenário do Salmo 52, aquele com Doeg, aquele chefe dos pastores de Saul, que não só dedurou Davi, como matou os sacerdotes que apoiaram Davi e mataram a fome dele. Doeg era um baita dedo duro, linguarudo, que só queria o mal de Davi. O Salmo 52, ele vai ser produzido para contar aquela história, e o 54 é uma espécie de complemento daquele salmo, que você vai encontrar a história em 1 Samuel 23, 1 Samuel 21, tem toda a narrativa dessa história. Davi, assim que ele foge dessa situação de Doeg, ele é levantado. Ele vai e trava uma batalha muito cruel com os filisteus. Ele vence a batalha contra os filisteus que chegariam até Saul. E por fazer isso, Davi, ao invés de receber um muito obrigado, ao invés de receber, poxa, que legal que você fez isso, ao invés de receber reconhecimento, Davi recebeu mais perseguição por conta de Saul. Aquilo entristeceu demais o coração daquele homem. Davi era vítima de injustiças, e a injustiça estava corroendo a vida desse homem como faz um ácido. Davi se sentia culpado, porque aquele homem, aquele Doeg, havia matado os profetas, sacerdotes, que não tinham feito mal algum, eram pessoas que só tinham feito um bem. E naquele sofrimento, Davi precisou de encorajamento, de Deus pegar e falar: Davi, dá mais um passo, Davi. Davi, prossegue adiante. E o Salmo 54 é justamente a mensagem de encorajamento que Davi recebeu.
O belo dessa história que você vai perceber quando adentrarmos aqui nos versículos do Salmo 54 é ver o quanto Davi era frágil, mas o quanto ele buscava a Deus nos piores momentos da vida dele, e a solução sempre vinha. Como que Davi buscava a Deus, como eu e você temos que fazer? Ele buscava a Deus orando, buscava a Deus se prostrando, buscava a Deus se humilhando e reconhecendo a sua situação tão ruim. E vinha Deus e medicava a alma daquele homem. Os salmos, você sabe, são remédios para a nossa alma, que se tomados de acordo com a prescrição divina, se orados e estudados como devem ser de uma forma devocional, podem nos curar de todos os males que afligem a nossa vida. Davi foi restaurado, aquele desânimo corroía a alma daquele homem. O que mais fez Davi sofrer foi a ingratidão. Ingratidão, ela dói. A raiva no coração de Saul era algo que Davi não conseguia entender o porquê do comportamento daquele homem que só queria fazer-lhe mal, ao invés de reconhecer a sua lealdade, o seu capricho e aquilo que Davi estava fazendo. Enquanto Davi fazia o bem, Saul procurava matá-lo. E aquilo foi de uma sordidez terrível, de uma sordidez sem tamanho. Mas Davi, em meio a tudo o que passou, ele fez a única coisa que um filho de Deus faz, a única coisa que um filho de Deus deve fazer. Davi orou, Davi se entregou, colocou na mão de Deus, e em sua oração ele vira para Deus com muita coragem e diz: Deus, encoraja o meu coração, Deus, e me julga, traz justiça para a minha causa. E ele faz isso por meio desse salmo tão belo que a gente tem em mãos. E eu queria dizer para você duas coisas, eu queria que você acreditasse nelas. A primeira, um dia você vai precisar do Salmo 54, um dia você vai precisar orar o Salmo 54, isso se você já não precisou muitas vezes na sua vida até chegar o dia de hoje. Isso é uma grande verdade. E a segunda, ore e entregue a Deus toda a maldade e injustiça cometida contra você, porque Deus, Ele te protege dos maus, principalmente da língua dos maus. Essa é a mensagem do Salmo, essa é a mensagem que você deve guardar no seu coração, e no momento que você tiver essa necessidade, entregue-a a Deus. O que Davi faz? Primeiro ele ora por livramento. Primeiro ele vai pedir para Deus: Deus, me livra desse mal que está em minha volta. Essa oração nós temos que fazer todos os dias, por isso que a oração do Pai Nosso diz: mas livrai-nos do mal. Ele pede: Deus, me livra desse mal que está em minha volta. Temos que fazer essa oração todos os dias, antes de sairmos de casa. Aliás, eu vou além, antes de sairmos da nossa cama, porque a nossa casa oferece risco para nós, inclusive de acidentes ou incidentes domésticos. Idosos que digam muito bem o quanto isso é verdadeiro. Davi faz essa oração, ele pede livramento nos 3 primeiros versículos. Acompanha comigo: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder, ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus, e é doloroso demais. Os estrangeiros aqui não são pessoas de fora, era o povo próprio de Deus, o povo de Davi. Que desgraça terrível quando a gente sofre por gente do nosso lado, da nossa família da fé, e não pelo mundo perdido lá fora. E Davi, ele vai dizer isso de uma maneira muito fantástica: Deus, me socorre pelo teu nome. Na cultura oriental, nome transmite caráter, nome é muito importante. O nome de Deus transmite o caráter de Deus: santo, puro, justo. Implica em pedir para Deus: Deus, pelos seus atributos, pelo seu nome, salva-me, Pai, não por causa de mim, mas apesar de mim, me salva, Deus, em meio ao que eu estou passando. A confiança desse homem é que Deus vai livrá-lo com toda certeza daquilo que ele está enfrentando.
O nome de Deus sempre vai representar não só o seu caráter santo, mas vai representar também a aliança que Deus firmou conosco. Queridos, guarde uma coisa no seu coração: a aliança firmada jamais será quebrada. Por Deus nunca, Deus não quebra aliança. Homens falham, homens pecam, homens quebram, Deus não. A aliança que Deus firmou, Ele firmou pelo nome dEle, e a aliança de Deus, Ele prometeu nos abençoar, Ele prometeu nos proteger, Ele prometeu guardar a nossa alma, a nossa entrada e a nossa saída, hoje, amanhã e para todo sempre. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos. Diante do que Davi sofria, diante dos ataques, ele se coloca diante de Deus como se estivesse no tribunal, e ele pede para Deus assim: Deus, me julga, Pai, primeiro o Senhor me julga, vê, Deus, se eu estou errado, vê se eu estou em pecado, Deus me julga e dá o veredito do Senhor. E o veredito que ele pede para Deus é aquele veredito assim: Deus, julga a minha causa e diz se eu sou inocente mesmo, como ele faz outra vez lá no Salmo 139, dizendo: Deus, sonda-me, conhece o meu coração, olha intimamente para a minha alma. Nesse julgamento, Davi ele pede para Deus: Deus, eu quero ouvir o julgamento do Senhor, que eu sou inocente disso que está acontecendo. Que fantástico isso, gente. Que fantástico os salmos como remédios para a nossa alma. E nós podemos descansar nessa certeza, quando você está do lado certo, quando você está de maneira correta. Mas precisa de muita coragem para fazer essa oração, muita. E se tem uma coisa que Davi tinha, era coragem. Coragem era a marca indelével do caráter de Davi. Coragem. Deus protege os seus. No segundo verso, ele fala para Deus assim: Deus, me escuta, ou tipo assim: Deus, por favor, presta atenção no que eu estou pedindo, presta atenção no que eu estou falando, eu preciso de uma resposta do Senhor, eu quero me sentir acolhido, quero me sentir aliviado nisso que eu estou orando. Aliás, o acolhimento, se não for um dos melhores motivos, ele é o principal motivo pelo qual nós oramos. Nós oramos para se sentir acolhido por Deus, recebido por Deus, ouvidos por Deus em todas as nossas demandas. E Davi clamou a Deus para Deus livrá-lo do que? Da língua má, não só de Doeg, mas também dos zifeus, que eram seus irmãos, mas que haviam feito algo terrível contra ele. Pessoas que ontem diziam que era da mesma fé que ele, hoje mudaram completamente de postura e deixaram Davi completamente abandonado. Davi se entristeceu, Davi se frustrou, porque a pior frustração, ela vem quando nós colocamos expectativas em pessoas e nós pagamos o preço por isso. Aliás, gente, nós somos humanos, seres humanos colocam expectativas sobre os outros, não dá para fugir disso. Nós não somos máquinas, somos humanos, filhos de Deus nessa terra. Mas aquele povo deixou os princípios de Deus para trás. Mas olha a diferença de Davi. Davi disse num outro salmo: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, ou à minha frente, por isso ele está à minha mão direita, escudo que ele usava, nunca vacilarei, portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Muitos especialistas dizem que Davi, ele escreveu dentro do escudo dele esse verso, então ele ia para a guerra, ele ia vendo no escudo dele esse verso: tenho posto o Senhor diante de mim. Então, se Deus está na sua frente, do que você vai ter medo? O que Davi temia? Ele não temia nada, ele enfrentava, porque ele sabia que Deus estava à frente de todos os combates da sua vida. É profundo isso? É demais. Enquanto o Filho de Deus põe Deus à sua frente, os maus colocam o orgulho à frente. O orgulho não pavimenta a estrada até o céu, ele cava o buraco onde o próprio orgulhoso vai cair e afundar. Escolha servir e amar a Deus, escolha ouvir o que Deus está falando. É profundo? Demais. Por isso que o verso 3 termina com Selá. Para um pouquinho, reflete sobre isso.
analisa direitinho, sonda o seu coração, faz uma pausa obrigatória e só depois você continua para o próximo versículo, como Davi vai fazer, orando. Ele pede livramento, agora ele tem expectativa que o livramento chegará. Ele tem certeza que Deus vai atender a oração. Por isso nós oramos, porque nós cremos que Deus responde às nossas orações. Senão a gente nem sequer oraria. Veja o que ele fez no versículo 4 e 5. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Deus é soberano, Deus é onisciente, Ele sabe exatamente tudo o que acontece em nossa volta, tudo o que acontece conosco, nada escapa ao controle de Deus. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que estão fazendo com você, Deus sabe exatamente tudo que está em nossa volta, no nosso coração e fora dele. Deus tem o controle absoluto, então descanse na providência dele. Davi fez isso, Davi nos ensina isso, e esse homem teve lições preciosas e disse: com certeza Deus é o meu auxílio. Então eu pergunto para você que está nos ouvindo de casa e você que está aqui: quem é o seu auxílio? Deus é o seu auxílio? Declare isso, escreva isso, coloca na descrição aí do nosso canal, coloca no chat: Deus é o meu auxílio, ou melhor, com certeza Deus é o meu auxílio, aleluia. Deus é o meu auxílio, o que eu vou temer? Declare isso, se isso é uma verdade na sua vida. Declare isso para que todo mundo ouça quem é o auxílio da sua vida. Nada pode fazer mal a um filho de Deus, nada. A Raquel Novaes, ela tem uma canção que é muito interessante, que ela fala assim: confiar, entregar-me a ti, descansar e crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará, tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. E o refrão: eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Esse é o Deus que nós cremos. Deus é justo e no momento certo Ele faz com que o mal recaia sobre quem o provocou. Não é vingança, não é desejar o mal, não é amaldiçoar ninguém, é simplesmente uma constatação óbvia e natural. Deus quer nos alertar. E quanto a nós? Elisha Hoffmann, ela é autora do hino 311 do Inário para o culto, do cantor cristão, no nosso Inário. E ela escreveu uma oração tão curtinha que virou esse hino 311. E ela diz assim na oração: sobre a cruz por meus pecados, quis Jesus por mim morrer. Em Jesus refugiado, nada tenho que temer. Eu vou repetir para você. Sobre a cruz por meus pecados, quis Jesus por mim morrer. Em Jesus refugiado, nada tenho que temer. E nada é nada mesmo. Você crê nisso? Você vive à sombra da cruz? Você vive de acordo com a graça e com a bondade de Deus sobre a sua vida? Davi sim. Tanto que ele vai encerrar essa oração fazendo aquilo que todo filho de Deus tem que fazer quando ora, que é ação de graças. Ele agradece a Deus, ele não lamenta, ele não resmunga, ele não critica. Davi agradece porque Deus tem o controle absoluto de tudo. Deus sabe tudo, e aqui Davi faz essa gratidão de uma forma muito bonita, versículo 6 e versículo 7, encerrando o salmo. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Louve a Deus, agradece a Deus. Agradece o controle de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia dele sobre a sua vida. Deus não espera de nós dinheiro, não espera de nós sacrifícios humanos, animais. Deus só espera de nós um coração quebrantado,
um coração contrito, um coração agradecido, porque ele jamais despreza alguém assim. Davi olhou para trás, ele reconheceu quanto Deus já tinha abençoado a vida dele. Deus abençoou Davi, Deus quer abençoar você também. Deus, nele você pode confiar. Tem uma frase de rede social que diz assim: ame a Deus do fundo do seu coração, porque creia que o amor de Deus sempre será correspondido. O amor seu por Deus sempre será correspondido por Ele. Então você pode amá-lo de todo o seu coração. E eu termino dizendo para você: diante das lutas, da maldade, tenha coragem para enfrentá-las. Você nunca vencerá sozinho, mas em Jesus, isso é maravilhoso. Nós já somos muito mais do que vencedores, pelo simples fato de nós temos a Ele a quem orar, e nós temos o privilégio de a Ele poder recorrer. Seja lá como for, seja lá pelo que for, Deus te protege dos maus. Creia nisso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse privilégio e também pedir a direção do Senhor sobre a nossa vida. É bom demais, Pai, viver na Tua presença. É bom demais, Deus, descansar no Senhor e confiar, ó Pai, que o Senhor tem o controle pleno e absoluto de todas as coisas na nossa vida. Sonda, Pai, o nosso coração, sonda, Deus, as intenções mais profundas, ó Deus, da nossa alma. Vê, Deus, se há em nós algum caminho mau, como o salmista vai ensinar no Salmo 139, e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno. Livra-nos, ó Deus, das maldades, livra-nos do mal, Deus, que está em nossa volta, mas também, Pai, nos livra de sermos os praticantes do mal, os praticantes da maldade, Pai. Ronda e sonda o nosso coração, nos esclarecendo sempre, Pai, a respeito disso. Obrigado, Deus, por nos amar apesar de nós. Obrigado, Deus, por nos dar a sua palavra, Pai, como remédio para a nossa alma, como cuidado para cada uma das nossas vidas. Te louvo, ó Deus, pelo exemplo de Davi, pelos salmos que estão nas suas palavras, ó Deus, e que o Senhor, Pai, nos ensine cada vez mais como viver, Deus, na dignidade que o seu santo nome merece e espera de cada um de nós. Esse é o nosso desejo, Pai, e ao Senhor nós o entregamos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém.